Você se torna aquilo que repete. E se o que você repete é fraqueza, então é isso que você é. Epicteto. Você está perdendo a guerra. E o pior de tudo, nem percebe. Porque essa guerra não é travada com armas, mas com hábitos. Não é uma batalha contra inimigos externos, mas contra as pequenas ações que você repete todos os dias. São essas escolhas silenciosas, imperceptíveis, que lentamente apagam a sua força. Este vídeo é um espelho cruel, um acerto de contas com você mesmo. Aqui, você vai confrontar os 10 hábitos que estão destruindo sua força como homem. E se tiver coragem de assistir até o final, talvez ainda haja salvação. Inscreva-se agora, porque aqui não entregamos conforto, entregamos confronto. Curta o vídeo se você busca transformação e não aceitação. Agora feche a porta, respire fundo e encare o que você realmente se tornou. 1. Buscar prazer a todo custo. Você se tornou um viciado em conforto. Busca prazer o tempo todo e em tudo. Comida, distração, redes sociais, pornografia, aprovação alheia. Não porque precisa, mas porque não sabe mais viver sem. O prazer constante destrói a tolerância ao sacrifício. E sem sacrifício, não há conquista. O homem que vive pelo prazer nunca constrói nada duradouro. Ele apenas consome. Vive entorpecido, anestesiado, rindo enquanto se afunda. O estoico entende que o prazer não é inimigo, mas deve ser domado. Ele consome o necessário e resiste ao supérfluo. Porque prazer sem controle gera fraqueza. E a fraqueza destrói tudo o que você sonha em ser. Quanto mais nos entregamos aos prazeres, mais nos tornamos seus servos. Sêneca. Reclamar, se vitimizar, terceirizar a culpa. Você aprendeu a reclamar antes mesmo de agir. Culpa os outros por seus fracassos. Aponta o dedo para fora sempre que a vida te confronta. Mas não percebe que cada reclamação é um ato de rendição. O homem que terceiriza a culpa está, na verdade, entregando o próprio poder. Enquanto você acusa o mundo, o estoico se torna mais forte, assumindo responsabilidade até pelo que não é sua culpa direta. Porque ele sabe que só pode controlar a si mesmo. Reclamar não resolve, só adia a ação. E cada dia perdido nisso é um dia mais fraco, mais vazio, mais distante da honra. Terceiro, fugir da dor e do desconforto. Dor não é opcional, mas o que você faz com ela? Você foge da dor como uma criança foge do escuro. Evita a academia porque cansa. Evita a conversa difícil porque fere. Evita tentar de novo porque pode doer de novo. Mas entenda, quanto mais você foge da dor, mais a dor te define. O estoico caminha direto para ela, porque ele sabe que ela não é punição, é preparação. Todo homem grande sangrou. Todo guerreiro sentiu medo, mas o diferencial está em seguir mesmo assim. Dor é sinal de que algo está mudando. Desconforto é a trilha do crescimento. Quem não suporta desconforto está condenado à mediocridade. Suporta e abstente. Epicteto. Ser escravo das próprias emoções. Você age como um boneco nas mãos das próprias emoções. Se está com raiva, explode. Se está com medo, paralisa. Se está ansioso, desiste. O problema não é sentir. O problema é ser governado por aquilo que sente. Um homem não pode ser líder dos outros se nem é senhor de si mesmo. O estoico sente profundamente, mas decide racionalmente. Ele observa o caos interno, mas responde com ordem externa, porque entende que a emoção é um cavalo selvagem. Ou você monta, ou é arrastado. A força não é ausência de emoção, é a capacidade de dominá-la. Isso é masculinidade refinada. Quinto, viver sem propósito. Você acorda sem direção, trabalha sem sentido, vive no modo automático, esperando que um milagre externo te salve de uma vida que você mesmo está sabotando. Um homem sem propósito está apenas existindo.
É o propósito que transforma dor em força, queda em aprendizado, tempo em legado. O estoico vive com intenção. Ele traça rotas, mesmo sem mapas. Ele se move com clareza, mesmo em meio à tempestade. Viver sem propósito é como navegar sem bússola. Você se movimenta, mas nunca chega. E aos poucos, afunda. Porque sem norte, qualquer vento te afasta de quem você nasceu para ser. A vida sem um objetivo é errante, vazia e inútil. Sêneca, estar cercado por mentes fracas. Você se cerca de pessoas que riem da disciplina, que zombam da superação, que se orgulham da própria estagnação. E pior, você se molda por elas, porque o ambiente que você escolhe ou te fortalece ou te destrói. Amizade sem exigência é cumplicidade na decadência. O estoico seleciona com rigor quem o rodeia. Ele entende que solidão é preferível à contaminação. Você quer mudar? Se afaste de quem te puxa para baixo. A regeneração da sua força começa pela amputação das suas companhias fracas. O silêncio é duro, mas a mediocridade alheia é fatal. 7ª, falta de disciplina. Você sabe o que precisa ser feito, mas escolhe procrastinar. Deixa para amanhã. E o amanhã nunca chega. A disciplina é a mãe de todas as virtudes masculinas. Sem ela, todo talento se dissolve. Toda visão se torna fantasia. Todo plano vira frustração. Disciplina é o ato brutal de se impor sobre si mesmo. Todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. O estoico acorda com propósito, mesmo em dias nublados. Ele age mesmo com medo, porque ele entende que a vontade é passageira, mas a honra é eterna. A disciplina te liberta dos impulsos, das desculpas e dos fracassos. Nada, para um homem, é mais essencial do que treinar sua própria alma. Sêneca, 8. Viver no piloto automático. Você não decide mais, apenas repete. Os mesmos caminhos, os mesmos hábitos, as mesmas falas. A vida virou um ciclo sem consciência. Você deixou de ser autor da própria história para se tornar um personagem sem fala. O estoico vive acordado. Ele observa, questiona, ajusta. Porque ele sabe que cada segundo é uma chance de se moldar. Viver no automático é morrer aos poucos. É existir como multidão, sem deixar marca. Só o homem presente é capaz de deixar legado. 9. Mentir para si mesmo. Você promete que vai mudar, e não muda. Diz que está tudo bem, quando está se corroendo. Cria desculpas convincentes para continuar onde está. Mas no fundo, você sabe que está se traindo. E isso é o pior tipo de mentira. Aquela que destrói a própria confiança interna. O estoico é brutalmente honesto consigo. Ele encara a verdade, por mais dura que seja. Porque sabe que não há força onde há auto-engano. A verdade liberta, mas só para quem tem coragem de encará-la sem máscaras. Não é o que dizem de ti, é o que dizes a ti mesmo que te define. Sêneca 10. Ignorar a morte. Você vive como se fosse eterno, como se tivesse tempo, mas não tem. A morte está cada vez mais próxima, e quanto mais você a ignora, mais vive uma vida rasa, superficial, covarde. O estoico contempla a morte todos os dias, não para sofrer, mas para viver com urgência. A lembrança da morte é o que purifica a ação. Faz você parar de adiar. Faz você enxergar o que realmente importa. Porque no fim, só duas coisas permanecerão: o que você construiu e o que você deixou de fazer por medo. Então, me diga, quantos desses hábitos habitam em você? Porque enquanto você não os confrontar, continuará sendo apenas uma sombra do homem que poderia ser. Esses hábitos não vão embora sozinhos. Eles precisam ser assassinados, um por um, com disciplina, com dor, com escolha. Escreva nos comentários: eu escolho ser forte. E agora, se você teve coragem de ouvir isso até o fim, vá além. Assista ao vídeo que está nos cards. 10 hábitos estoicos
que pessoas disciplinadas fazem todas as manhãs. Esse é o próximo passo, o ritual que molda o tipo de homem que você diz querer ser. Você pode continuar se enganando ou pode começar a se forjar. A decisão é sua e o tempo está acabando.